Aula de Introdução à Filosofia. A filosofia, sua etimologia. Os antigos gregos tinham inicialmente uma consciência mítica, cuja manifestação maior foram os poemas de Homero e também de Hesíodo. Conforme já vimos, quando se deu a passagem do mundo mítico para a consciência racional, ou seja, para a lógica, apareceram os primeiros sábios, sofos, como se diz em grego. Um deles, chamado Pitágoras, do século 6 a.C., também conhecido como matemático, usou pela primeira vez a palavra filosofia. Philos, sofia, que significa amor à sabedoria, pois acreditava ele que somente Deus era detentor da sabedoria. É bom observar que a própria etimologia mostra que a filosofia não é puro logos, pura razão. Ela é amorosa da verdade, ou seja, ele é a busca pela sabedoria, a busca pela verdade. Mas como seria este caminhar do filósofo? Sabemos que, na medida em que somos seres racionais e sensíveis, estamos sempre dando sentido às coisas. Ao filosofar espontâneo do homem comum, costumamos chamar de filosofia de vida. Trata-se de um pensar ainda não tematizado, ou seja, ainda não posto em discussão, pelo qual o homem, no seu cotidiano, escolhe seus caminhos. Por exemplo, quando preferimos morar em casa e não em apartamento, quando deixamos o emprego bem pago por outro, não tem uma boa remuneração, porém mais atraente, ou quando escolhemos o colégio onde estudar. Há valores que entram em jogo aí. Se escolho um colégio fraco para passar de ano e ter tempo para passear, ou se, ao contrário, prefiro um colégio forte para me preparar para o vestibular, ou, ainda dentro desta última opção, um bom colégio para ter um contato melhor com o mundo da cultura e abrir as possibilidades de autoconhecimento. Podemos ver que estamos diante de diferentes filosofias de vida. A filosofia, propriamente dita, tem condições de surgir no momento em que esse pensar é posto em causa, tornando-se objeto de uma reflexão. Para responder a esta questão, precisamos saber primeiro o que entendemos por utilidade, ou para que serve. E eis o primeiro impasse. Vivemos num mundo em que a visão das pessoas está marcada pela busca dos resultados imediatos do conhecimento. Então, considero importante a pesquisa do biólogo em busca da cura pelo câncer. Acho importante o estudo da matemática no segundo grau, porque ajuda a entrar no vestibular. E constantemente o estudante se pergunta: para que vou estudar isso, se não usarei na minha profissão? Seguindo esta linha de pensamento, a filosofia é realmente inútil. Ela não serve para nenhuma alteração imediata de ordem pragmática, a prática. Neste ponto, ela é semelhante à arte. Se perguntarmos qual é a finalidade de uma obra de arte, veremos que ela tem um fim nela mesma, nesse sentido, inútil. Entretanto, não ter utilidade imediata não significa ser desnecessário. Onde está a necessidade da filosofia? Está no fato de que ela, por meio da reflexão, aquele desdobrar-se, permite que o homem tenha mais que uma dimensão, ou seja, aqui é dada pelo agir imediato, no qual o homem prático se encontra mergulhado. É ela que permite o distanciamento para a avaliação dos fundamentos dos atos humanos e dos fins a que eles se destinam. É ela que reúne o pensamento fragmentado da ciência e o reconstrói na sua unidade. É ela que retoma a ação pulverizada no tempo e procura compreendê-la.
Portanto, a filosofia é a possibilidade da transcendência humana, ou seja, a capacidade que só o homem tem de superar a sua imanência, que significa a situação dada e não escolhida. Pela transcendência, o homem surge como um ser de projeto, capaz de construir o seu destino, capaz de liberdade, porque é um ser extremamente racional. A reflexão é filosófica quando é radical, rigorosa e de conjunto. Assim explica o professor Demerval Saviani. Radical. Em primeiro lugar, exige-se que o problema seja colocado em termos radicais, entendida esta palavra no seu sentido mais próprio e imediato. Quer dizer, é preciso que se vá até as raízes da questão, até seus fundamentos. Em outras palavras, exige-se que se opere uma reflexão em profundidade. Rigorosa. Em segundo lugar, e como para garantir a primeira exigência, deve-se proceder com rigor, ou seja, criticamente, segundo métodos determinados, colocando-se em questão as conclusões da sabedoria popular e as generalizações que a ciência pode ensejar. De conjunto, em terceiro lugar, o problema não pode ser examinado de modo parcial, mas numa perspectiva de conjunto, relacionando-se o aspecto em questão com os demais aspectos do contexto em que está inserido. É neste ponto que a filosofia se distingue da ciência de um modo mais marcante. A maneira pela qual se faz rigorosamente essa reflexão varia conforme a orientação do filósofo e as tendências históricas decorrentes da situação vivida pelos homens na sua ação sobre o mundo, através de diálogos, ações, através de perguntas e questionamentos e através do espanto. Pelo espanto, você busca compreender a razão de tal coisa. Por isso, a filosofia é importante e necessária para o crescimento do ser humano.